Por que um bom Deus permite que coisas ruins aconteçam no mundo? Bom, seja bem-vindo ao talvez mais difícil vídeo desse canal, porque a gente vai lidar, eu sou um cristão, né? Para você que não me conhece, eu sou João Pedro Anzelotti Maia, sou seminarista, graduando em filosofia também, produzo conteúdo cristão aqui na internet há alguns anos, e essa é a pergunta mais difícil que um cristão pode receber, simplesmente porque ela tem dois aspectos e a gente vai conversar dela hoje. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu só quero pedir para vocês aí nos comentários. Vocês estão vendo pela primeira vez esse cenário novo aqui e eu quero perguntar, vocês preferem esse cenário? Depois vocês comentem aí de verdade, eu quero ouvir. Ou se a gente volta para a minha mesa e faz os vídeos ali com aquele outro cenário, se pode fazer alternado, o que vocês preferem? Vocês acharam mais legal eu fazer aqui? Enfim. Faço até outro cenário, enfim, deixa aí nos comentários que eu quero ouvir. Mas para a gente ir de fato agora para o assunto do vídeo, para a gente falar sobre o problema do mal, a gente precisa entrar em dois aspectos desse problema. O primeiro deles é o aspecto racional lógico e o segundo, o aspecto racionalizado ou emotivo, tá bom? Eu anotei nesse papel aqui os temas, então eu vou seguir a ordem. Portanto, a gente pode definir o problema do mal nas suas duas formas, tanto racional quanto racionalizada. Por quê? Porque se a gente pensa em lógica, em contradição, a gente precisa pensar em lógica em primeiro lugar. Então dizem assim, o cristianismo é uma crença contraditória. Peraí, você sabe o que é uma contradição? Contradição, ela precisa necessariamente passar pelo crivo da lógica na filosofia. E a gente tem na lógica mais básica, a lógica formal, quando a gente vai começar a estudar, três princípios elementares de lógica. O primeiro é o princípio da identidade, depois a gente tem o princípio da não contradição ou da contradição e, em terceiro lugar, o princípio do terceiro excluído. Quais são esses três princípios de modo muito geral? Bom, primeiro, imagina que algo tem que ser igual a si mesmo, então A igual a A. Tá bom? A não pode ser diferente de A, ele precisa ser igual a A. Então, se eu faço uma proposição verdadeira, Jesus é Deus, então significa que Jesus é Deus, eu não posso afirmar algo diferente, A igual a A. Segundo lugar, o princípio da não contradição, ele entra justamente nesse aspecto do A não poder ser diferente de A. Tá bom? Então, se eu falo Jesus é Deus e Jesus não é Deus, uma das duas alternativas precisa estar errada, né? Eu não posso fazer com que as duas coisas sejam verdades ao mesmo tempo. Então, é aí que a gente tem uma contradição. A contradição, ela surge quando eu tenho a afirmação e a negação. Então, eu tenho que Jesus é Deus, mas agora eu estou dizendo Jesus não é Deus. Então, eu não posso, isso é uma contradição. Ou Jesus é Deus ou Jesus não é Deus. A gente vai chamar isso na teologia, na filosofia, né, de forma geral, no academicismo, de questões dialéticas, tá? Esses três princípios básicos de lógica ajudam a gente a entender, portanto, o que é uma contradição. O que seria o problema do mal, então, proposto primeiro por Epicuro, né? Seria uma questão de lógica, primeiramente proposta. Então, se a gente tem o fato de que Deus é todo bondoso, todo poderoso e o mal existe dentro de um conjunto de crenças, a ideia de Epicuro é que a gente teria apenas quatro possibilidades ali, né? Se Deus é todo bondoso, mas o mal existe, então ele não deseja acabar com ele deseja acabar com o mal, mas ele não acaba, então quer dizer que ele não pode. Então a primeira premissa seria de que a gente abandona a onipotência divina para afirmar o fato de que Deus é todo bondoso e de que o mal existe. E aí a gente eliminaria uma das proposições. No segundo lugar, para qualquer crença teísta básica, né, Epicuro diz assim, não, ou né, de fato o mal existe, mas Deus não é todo bondoso, ele é um Deus mau e ele é todo poderoso, ele pode acabar com o mal, mas não acaba. No terceiro lugar, a gente pode dizer que o mal não existe, né? Então Deus é todo poderoso, Deus é todo bondoso, mas o mal não existe, né? Ou a gente tenta eliminar a existência do mal. E em quarto lugar, a gente poderia dizer que Deus é tanto malévolo quanto fraco, né? Então, Deus não é todo poderoso, Deus também não é todo bondoso, mas o mal existe. Então, Deus é mau, ele é fraco e ele nem quer acabar com o mal, ele nem pode,
e o mal existe, né? Então seriam as 4 alternativas. Porém, está faltando uma 5ª alternativa aí, que um teólogo e filósofo muito importante do século XX chamado Alvin Plantinga resolveu no livro dele, Deus, a Liberdade e o Mal. O Alvin Plantinga ele mostrou que não existia uma contradição lógica formal entre acreditar que Deus é todo bondoso, todo poderoso e que o mal existe. Na realidade, para nós cristãos, o conjunto de crenças, se a gente for ter a Bíblia como nosso conjunto de crenças, a gente vê ali na Bíblia que a afirmação Deus é todo bondoso, Deus é todo poderoso e que o mal existe, elas são presentes. E essas 3 coisas não são uma contradição. Para que elas fossem uma contradição formalmente, a gente precisaria encontrar a afirmação de que Deus é todo-poderoso e não é todo-poderoso. Lembra? Quebrando aqueles princípios de lógica. Então, uma contradição formal não existe a partir das crenças teístas e da crença teísta cristã, principalmente, que a gente está discutindo aqui agora. Então, esse é o primeiro tipo de resolução do problema do mal. Não existe uma contradição lógica nessas 3 afirmações de que Deus é todo-poderoso, todo-bondoso e o mal existe. Formalmente falando, não existe uma contradição entre essas 3 coisas. Essas 3 premissas podem coexistir sem uma quebra de princípios de lógica, ok? A segunda questão, ela envolve um aspecto emocional ou uma forma racionalizada do problema do mal. E eu falo muito disso dentro do Clube Fé e Razão, no nosso módulo Fé e Razão, que na verdade é um curso com mais de 30 aulas de apologética cristã. A gente trabalha esse e outros problemas que nos apresentam, questões de ciência e fé, de alterações da Bíblia, questões sobre se Deus é bom porque o mal existe, que é o que a gente vai falar agora em seguida, resumidamente. Tem uma aula lá de 2h30 só sobre o problema do mal, que eu estou falando em 8 minutos. Então você vai ter um material absurdamente aprofundado para responder perguntas de ateístas, de pessoas que não tenham a mesma fé que a gente, né? Para que a gente mostre que a fé cristã é uma fé avalizada. Você pode ver as centenas de comentários que tem de alunos que estão conseguindo defender sua fé na escola, na faculdade, no ambiente de trabalho, na família, quando são questionados sobre esse tipo de problema. Tudo isso lá dentro do módulo Fé e Razão, dentro do clube, que tem uma série de outros conteúdos. Você pode fazer parte só clicando aqui no link da descrição, tá? E eu te espero lá, você vai ver que é maravilhoso e que vai mudar a sua vida, você vai conseguir ficar preparado para defender a sua fé no ambiente público, no meio das pessoas que você convive, que te questionam esse tipo de coisa, inclusive sobre a Bíblia e sobre a ciência e o cristianismo e etc. Voltando então para a questão da forma racionalizada, o que seria essa forma racionalizada? Beleza, os cristãos já conseguiram provar que não há uma contradição lógica entre Deus ser todo-poderoso, todo-bondoso e o mal existir. Mas, em segundo lugar, eu ouço, JP, aquelas perguntas do tipo: então por que Deus permite que crianças nasçam com câncer, né, ou com uma doença? Por que Deus permite que as pessoas sejam abusadas? Por que Deus permite que existam guerras e existam doenças e existam tsunamis e existam desastres naturais? A gente está lidando aqui primeiro com 2 tipos de questionamentos, né? Tem alguns questionamentos aqui que envolvem o mal moral, o mal de um agente humano contra um outro ser humano, no caso dos abusos, por exemplo. Mas existem males que são citados pelos ateus que são males naturais, né? São males que não é exatamente um ser humano que está fazendo contra outro. Mas é uma tsunami, é uma doença que a criança nasce. Então, esse tipo de questionamento vai limitando você nas respostas, que de um você pode falar assim, não, mas é os próprios seres humanos que fazem o mal. Só que existem outros tipos de males que não são seres humanos que fazem diretamente. E aí esse tipo de pergunta é o tipo de pergunta difícil. Mas qual que é o pulo do gato aqui? Esse tipo de questionamento, para os quais a gente não tem uma resposta na Bíblia específica, certo? Eles não são perguntas racionais, dialéticas, entende? Eu estou usando aqui racional como sinônimo de lógica, como sinônimo dessas questões que envolvem questões dialéticas, questões que respondem sim ou não, que vão lidar com esses princípios que a gente estava citando até então. A gente está lidando com o problema do mal na sua forma racionalizada. É aqui que os ateus perdem
quando eles tentam puxar para o lado da contradição lógica, porque aqui a gente não está lidando com lógica. A gente já provou que, logicamente, não existe uma contradição entre Deus ser todo-poderoso, todo-bondoso e o mal existir. O problema, e aí você joga isso para a pessoa, né? O seu problema é de ordem emocional. O seu problema não é de ordem racional. Você não está tendo um problema racional para crer em Deus, ou seja, um problema de lógica. Isso não é um problema de lógica, isso é um problema da ordem dos seus afetos, porque você sofre com algo que é realmente sofrível e mal, a gente não está dizendo que não é, mas você está querendo as razões pelas quais Deus permitiu. Você está querendo o motivo, você está querendo entender o porquê. Entende? Quando você move a pergunta desse sentido de conjunto de pressuposições lógicas para a pergunta do porquê, você está tentando racionalizar o sofrimento. Ou seja, você está querendo procurar explicações pelas quais Deus permitiu aquilo. E por que que isso é diferente? Porque você está procurando a explicação particular para um sofrimento específico. Olha, eu conheci uma criancinha que tinha uma doença e faleceu. Por que Deus permitiu isso? Poxa, é óbvio que a gente não tem uma resposta específica para isso. Qual seria a resposta geral de um cristão? Isso é fruto do pecado no mundo. O pecado no mundo gera as doenças, o pecado no mundo, mas a pessoa quer saber o problema específico, o porquê específico, por que Deus? Porque Deus, tendo o poder de curar, Ele não curou. Entende? Essa é a razão. Aí ela quer saber a razão. É uma contradição o fato de o mal existir e Deus ser todo bondoso e todo poderoso? Já mostrou que não. Mas agora a gente está lidando com uma questão emocional. Eu quero entender o porquê, mas eu quero entender por quê. Mesmo Deus continuando sendo bom, ok, já entendemos que não há uma contradição aqui. Mas por que Deus permitiu isso? É uma pessoa que está sofrendo, ela lida com uma questão puramente emocional para a qual ela quer uma explicação. Então, isso não é uma resolução lógica, conceitual, dialética da coisa. E sim, eu quero uma resposta do porquê isso aqui está acontecendo. Eu quero alguma forma de consolo, uma explicação para me consolar nisso aqui. A gente não sabe o porquê de Deus permitir. A gente só sabe que, em primeiro lugar, Deus vai acabar com o mal no mundo. A nossa grande questão é por que não agora? E aí, de novo, a gente volta para um porquê. A gente volta para uma razão. Senhor, eu quero entender. É Jó, é o livro de Jó inteiro. Jó está querendo entender por que de tanto sofrimento. Por que eu estou sofrendo, Senhor? Jó quer conhecer o primeiro e segundo capítulo do livro dele, que a gente conhece, e ele não conhece. Mas no final do livro, a gente tem um Jó que não tem a resposta do porquê ele sofreu. Jó morreu não sabendo por que ele tinha sofrido, por que ele perdeu o que ele perdeu. Mas ele morreu numa prostração de adoração a Deus. Jó aprende a lamentar. E a Bíblia, ela não é contrária a lamentação. É isso que a gente perde de vista no meio das pessoas que não creem em Deus. A gente não tem uma Bíblia de pessoas que são obrigadas a ficar caladas diante do sofrimento. Deus não impede a gente de sofrer. Jó não foi impedido de questionar, melhor dizendo. A gente não é impedido de questionar, a gente não é impedido de chorar e ficar com raiva nas nossas orações e brigar com Deus na nossa oração. Quando você vê o salmista Asaf no Salmo 73 brigando com Deus na oração, ele fala: Senhor, por que esses homens ímpios prosperam? Por que o Senhor permite uma coisa dessas? Ele está ali questionando, está lamentando diante de Deus. No final do Salmo, ele se prostra em adoração, reconhecendo que o destino daqueles homens era um destino que seria julgado com reta justiça. Então, ele é levado a mudar a perspectiva dele. Porque a gente sofre por ter a nossa perspectiva limitada da realidade. Se a gente conhecesse a realidade como Deus conhece, a gente não se questionaria o porquê das coisas, porque a gente conseguiria ver como tudo é conduzido pela providência divina, a doutrina da providência. Todas as coisas estão debaixo da soberania do controle de Deus de uma forma sábia, de uma forma prudente. Tudo que Deus permite tem um propósito, tem um porquê. Ele não revela o porquê para a gente, mas há um porquê. Jesus Cristo, até então, estava fadado a morrer e era isso, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Então houve, para aquelas pessoas que estavam vivendo ali no primeiro século, uma tristeza profunda. Pô, Jesus morreu, a gente achou que ele era o Messias.
Mas depois de um tempo ele ressuscita. E aí demora até para algumas pessoas saberem que ele tinha ressuscitado. Então, poxa, no primeiro momento parece que foi tudo em vão, que não faz sentido nenhum. Mas espera, Jesus não era, a gente viu tudo isso, qual o sentido? E depois houve um esclarecimento. E a gente hoje, 2000 anos depois, tem um panorama muito melhor do que aquelas pessoas tinham quando Jesus faleceu ali, quando Jesus morreu na sexta-feira. Então o que eu estou querendo te tentar levar a pensar é que não existe a gente não tem uma resposta, mas a gente não tem uma resposta. Deus tem suas razões, Deus tem seus motivos para permitir o que Ele permite. A gente vai, a partir daí, então, ter aquelas teodiceias, que são as tentativas de explicações do porquê Deus permite, então, o mal no mundo. E aí a gente pula para uma questão um pouco mais, como eu falei, não é uma questão dialética, lógica, racional. E o melhor livro para explicar isso, eu acredito que é o livro do Leibniz, é o Teodiceia. É um livro de capa amarela e 2 faixas vermelhas, assim, em cima e embaixo. E a gente fala desse livro lá dentro do Clube Fé e Razão, no módulo lá de Problema do Mal, que a explicação do Leibniz ela é muito legal e ela vai na direção daquilo do melhor dos mundos possíveis. É um livro bem extenso, bem complexo de ler para algumas pessoas, mas fica aí de indicação para você, que eu acho que é a melhor explicação, né, a tentativa de explicação do porquê Deus permite o que Ele permite no mundo. Mas, de forma geral, eu queria trazer essas respostas para vocês. A única coisa que um ateu não pode te acusar é de ser contraditório. Ele não pode te acusar de ser uma pessoa ilógica, irracional. Ele pode perguntar os porquês, mas quando ele perguntar o porquê para você, você tem que estar disposto a responder para ele. Olha, essa sua pergunta não está colocando em xeque a racionalidade da minha fé. Você está querendo saber as razões, você quer uma explicação emocional para lidar com as emoções de sofrimento que você tem para as questões do mal no mundo. E aí alguns teólogos vão ter algumas explicações. Você pode dar essas explicações das teodiceias para essas pessoas que estão em dúvida, ok? Bom, para a gente finalizar esse vídeo, vai ter alguma sugestão de próximo vídeo para você aqui, de dúvidas de fé que vocês sempre têm. Podem me mandar alguma coisa nos comentários. Se vocês curtirem esse vídeo, querem mais vídeos, querem mais explicações, já passou de 20 minutos esse vídeo aqui e tinha muito mais coisa para falar. Como eu falei, eu estou tentando resumir uma coisa que eu falo em quase 3 horas lá dentro do Fé e Razão e que eu pretendo continuar respondendo e trabalhando também lá dentro. Se você estiver interessado, é só clicar no link da descrição, você vai ver quão impressionantemente acessível é. Não se assuste. É um negócio acessível que todo mundo consegue fazer parte, ok? Então é isso. Espero que você tenha sido abençoado de alguma forma com esse vídeo aqui e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.